Sejam bem-vindos, estudantes. Eu sou o professor Dr. Kevin Laser, coordeno esses cursos aqui na Unicelv, curso de licenciatura em Ciências da Religião, licenciatura em Filosofia, formação pedagógica em Filosofia e segunda licenciatura em Filosofia. E antes de falarmos sobre a Unicelv, sobre a nossa metodologia de ensino e aprendizagem, sobre os cursos de graduação que vocês escolheram ingressar e já lhes parabenizo por essa decisão, também para aqueles que já estão cursando nesse semestre e decidiram permanecer nessa jornada de construção da própria história, né? Gostaria de me apresentar a vocês brevemente. Sou nascido em terras argentinas e durante minha infância e adolescência morei em várias cidades, mais de 25 cidades e 5 países, né? Argentina, Brasil, na Romênia, na França, nos Estados Unidos. E nessa época da minha vida eu pude aprender a falar outros idiomas, conhecer diferentes culturas e também me dedicar à arte, à música. Regressei ao Brasil e decidi seguir carreira acadêmica. E assim eu cursei três graduações, na teologia, na filosofia e psicologia. E logo após me formar na terceira graduação, em 2005, eu iniciei a minha carreira como professor universitário e depois também já iniciei a minha prática clínica, né, como psicoterapeuta, ambas atividades profissionais que eu sigo exercendo até os dias atuais. Em 2006, até a data, eu continuei a minha vida de estudos e pesquisa, pois não importa a profissão que você vai seguir, né? O mundo está em constante mudança e não é apenas necessário um compromisso ético que nós temos em termos de busca e aperfeiçoamento para oferecer sempre o melhor serviço e resultado possível, né? Fundamentando nossa prática, né, em conhecimento científico, né, sempre atualizado, contextualizado, a nossa realidade situacional. Então, assim eu concluí 3 especializações, o mestrado, né, o doutorado, e desde 2021 atuo também como coordenador de cursos, entre os quais estes que vos apresento hoje. Eu também tenho dedicado meu tempo, né, à escrita de livros, e além disso, sigo apaixonado, né, pela arte, pela vida, amo os meus companheiros caninos, gosto muito de um bom café e de aprender com tudo que está à minha volta, né, partilhar saberes e aprender também com vocês, né, que são alunos aqui deste curso, estudantes desse curso, mas que tem muito a partilhar da sua experiência. E para mim é um prazer, então, uma honra, um privilégio estar aqui dando boas-vindas a todos vocês. Esse é o meu contato de e-mail que vocês estão vendo aqui no slide aqui embaixo, tá? kevin.laser@unicelv.com.br. Ficarei sempre à vossa disposição. Mas e vocês, né? Como vocês estão se sentindo ao iniciar esse semestre letivo, né? Sejam veteranos, calouros, vocês estão se sentindo sobrecarregados, ansiosos? É um momento de reflexão, né? De planejamento. Isso faz com que você se sinta motivado. Você está tranquilo com os desafios que vocês têm à frente de vocês, ou né, está se sentindo um pouco confuso, com algumas dúvidas, ou até mesmo inspirado, né, para poder estar finalizando, quem sabe, né, a sua graduação. Bem, antes de iniciar essa jornada desse semestre juntos, quero lembrar a vocês algo que é fundamental. Tá? O aprendizado, ele só floresce onde há bem-estar, né? Então, cuidar da saúde mental, emocional, física, é parte do caminho do sucesso acadêmico. A vida universitária, ela vai trazer vários desafios, né? Então, é normal se sentir, às vezes, ansioso, né? Se sentir pressionado, às vezes, mas não se esqueçam de se ouvirem, descansarem, né? Buscarem apoio sempre que precisarem. Então, quando você se você se sente bem, né, então tudo flui melhor,
né? O estudo, a motivação e até os sonhos ganham força, né? Então, ao longo do curso, estudem bastante, mas também cuidem de vocês, tá? E pensando sobre isso, o que você pode fazer para contribuir, né? Que a sua motivação possa aumentar ao longo desse semestre. Pense um pouco sobre isso antes de começar a sua jornada acadêmica. O que você pode fazer, o que você pode organizar na sua vida para que a sua motivação aumente em equilíbrio com o teu bem-estar, tá? Muito bem, então vamos lá. Um fato importante, né, para lembrarmos é que nós somos onde nós estamos. Então a nossa história sempre acontece situacionalizada, contextualizada. E para, de fato, desfrutar deste processo de devir, de ser, de nos tornarmos quem nós almejamos, faz-se necessário também conhecer onde nós estamos. E vocês escolheram estar na Uniaselv, né, nessa etapa da vossa jornada. Então, a Uniaselv é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil. Oferta mais de 500 cursos, né, de graduação, pós-graduação. Soma mais de 700 mil estudantes que estão matriculados em cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Possui mais de 1.500 polos EAD em todos os estados brasileiros. Conta com cerca de 1.200 professores regentes e cerca de 180 professores mediadores. E a nota máxima, nota 5, né, no MEC, nas avaliações institucionais. E em fevereiro de 2025, deste ano, completamos aqui 26 anos de existência. E uma instituição, ela não tem história senão aquela que é escrita por pessoas, né? Por relacionamentos, por planos, metas, sonhos que são partilhados, e, sobretudo, por decisões e ações concretas. Então, a Uniaselv, ela integra os processos de ensino e aprendizagem, oferecendo uma metodologia de educação à distância, na qual você é o protagonista, o autor da sua própria história e jornada formativa. E como eu disse, não existe história sem contexto, né? Sem relações, sem relacionamentos. Então, não há ensino-aprendizagem também sem relações pedagógicas e educacionais. Por isso que quando falamos de educação à distância, não estamos falando de uma educação distante, né? Mas de uma educação que aproxima recursos tecnológicos, atores pedagógicos, atores educacionais, diversos espaços e recursos educativos da realidade, da situacionalidade, da condicionalidade de cada estudante. Então, para que você possa, de fato, construir a sua história formativa, você precisa primeiro conhecer e engajar-se ativamente nesse seu novo ecossistema educacional. Tal como você deve conhecer bem o lugar onde você vive, onde você trabalha, isso lhe proporciona segurança e habilidades para resolver questões diárias, né, tomar decisões, gerenciar seus afazeres e dar, assim, sentido à sua vida. Do mesmo modo, à medida que você explora seu ambiente virtual de aprendizagem, que você lê os manuais de estudante, que você utiliza, né, o seu celular no Léo App, que você tira dúvidas das leituras, dos estudos, de outros processos acadêmicos pelo OmniChat ou nos encontros virtuais pela plataforma Teams. À medida que você explora todas as trilhas de aprendizagem de cada disciplina, lendo o livro didático, os materiais complementares, assistindo a cada vídeo de cada tópico, na medida que você utiliza tudo isso, você passa a se sentir em casa, né, em seu ambiente virtual. Você terá cada vez mais segurança e habilidade para resolver questões diárias, tomar decisões, gerenciar os seus afazeres e dar sentido a essa sua vida acadêmica. Mas lembre-se, né, através da relação com a tecnologia não é o suficiente, né? Então, não é apenas a tecnologia, os produtos educacionais, a história formativa, ela é construída também pelas relações, pelo relacionamento que você deve ter com os atores pedagógicos e educacionais, né? Então, vamos ver alguns desses atores que fazem parte desse ecossistema. Então, um deles é o coordenador do curso, né, que estou falando com vocês hoje aqui neste papel, tá? Então,
o meu papel é trabalhar também junto com professores regentes, com professores mediadores, mas pensando o curso, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do curso de vocês, podem entrar em contato comigo, tá? Além disso, temos os professores regentes, que são aqueles atores que estarão ministrando as aulas ao vivo por meio da plataforma Teams online. Eles também são aqueles que fazem a curadoria ou produzem o material, mantendo atualizadas sempre as trilhas das disciplinas. Temos os professores mediadores, que também estarão com vocês nas aulas ao vivo, organizando, esclarecendo dúvidas do chat, atendendo também protocolos de dúvidas pedagógicas. Temos os tutores internos ou administrativos, que é uma equipe que estará sempre pronta para responder dúvidas de vocês pelo OmniChat, protocolos também, e também que fazem as correções dos trabalhos de vocês. Muito bem, vamos adiante. Agora que você já sabe um pouquinho, né, sobre essa riqueza, diversidade de relações pedagógicas e educativas em nosso ecossistema de aprendizagem, também sabe um pouco, né, sobre a tecnologia, produtos e recursos, a pergunta é, né, como eu faço para acessar tudo isso? Né? Onde eu consigo as orientações? E para lhe ajudar nesse processo de exploração e descoberta da sua nova casa, né, seu lar acadêmico, seu espaço formativo, nós criamos um site de internet com todas as orientações que você precisa saber. Então, você pode acessar aí pelo endereço conteúdos.uniaselv.com.br, aí você tem a barra EAD, underline Uniaselv, barra index.html, vocês estão vendo aqui no slide, e ao acessar esse site, né, o site de conteúdos Uniaselv, você poderá aprender sobre tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, tá? Então, como acessar um ambiente virtual, como acessar o Leo App, quais são os primeiros passos, aí você vai baixar aí o teu manual de estudante, também explicando como que é para acessar e utilizar a trilha de aprendizagem, como faz para acessar o Teams, para agendar a sua prova, a sua avaliação final, para sanar dúvidas sobre questões financeiras, ajustar disciplinas, sobre atividade de extensão, complementares, tudo, tá? Então, tudo que você precisa saber, você pode tirar essas dúvidas a partir da exploração desse site que foi criado para você, tá? Baixe também o Guia do Estudante, baixe o Manual do Estudante, faça a leitura, tire as dúvidas que vocês possam ter antes de começar a jornada de vocês, e assim vocês conseguem aproveitar o máximo do que essa metodologia tem para oferecer. E quais são os benefícios da nossa metodologia? Um aprendizado mais profundo e focado, né? Acesso a especialistas, suporte personalizado e próximo, uma interatividade e proximidade, ambiente de aula organizado e eficiente, também a participação ativa no aprendizado. Em nossas aulas você terá turmas que são organizadas por disciplina, né? Você vai ter o professor regente, especialista da disciplina na área do conhecimento, com vocês na aula ao vivo, junto com o professor mediador que está atuando, orientando essa mediação e do processo de ensino-aprendizagem. E isso possibilita o maior, né, o controle e aproveitamento da disciplina, interação direta, né, pelo chat e ao vivo, né, na aula. Então, essa metodologia de ensino é inovadora para essa atuação em sala de aula, que foi desenvolvida exclusivamente para os estudantes da Uniaselv. Bem, então, é importante compreender essa nossa modelagem pedagógica para que a sua aprendizagem seja efetiva e significativa. Então, antes da aula ao vivo, né, antes do encontro com o professor regente, o professor mediador, você deve acessar o conhecimento, né, o conteúdo, estudando as atividades disponibilizadas na trilha de aprendizagem, né? Então, estudando o seu livro, assistindo aos vídeos, tendo dúvidas, você pode solicitar apoio ao professor mediador, né, ao tutoria interna. Então, essa etapa de estudo, de gestão do seu tempo, de dedicação para a leitura, para fazer anotações antes do encontro, ela é crucial para consolidar depois o seu aprendizado. Então, após esse primeiro momento de estudo, de autoestudo, de autorregulação aí dos seus dias em termos de aprendizagem, aí então você vai para a sala, né, o encontro que vai ter ali
do tema do seu livro, né, do tema que está na trilha de aprendizagem. Aí você vai poder, então, tirar as dúvidas ao vivo ali com o professor regente, com o professor mediador, né, aprofundar esse aprendizado, realizar reflexões, formular, né, novas perguntas, esclarecer algumas dúvidas. Depois do encontro, ainda você poderá aprofundar mais a partir de reflexões, novas anotações, revisar o conteúdo e realizar as avaliações, né, que estarão disponibilizadas para vocês nas datas de acordo com o cronograma da disciplina, tá? Então, perceba esses 3 momentos, né? O momento antes do encontro, o momento do encontro e o momento posterior ao encontro. Isso durante todo o mês, né, que está acontecendo a disciplina, tá? Muito bem. E para as disciplinas regulares, né, que nós vamos ter aí 4 disciplinas regulares, primeira, segunda, terceira, né, em quarta disciplina regular, que vai acontecer a cada mês, a cada 4 semanas, né? Acontece uma disciplina, depois acontece a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E aí você pode, então, focar em cada uma disciplina especificamente, sem ter que se preocupar com, né, várias disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tu consegue focar especificamente numa disciplina, isso possibilita também a aprendizagem mais efetiva. E essa aprendizagem, claro, né, ela vai acontecer à medida que você, de fato, se organizar para estudar todos os dias, diariamente, né? Se você deixar apenas para estudar uma vez na semana, antes do encontro, não é suficiente para você poder construir um conhecimento significativo. É necessário que você dedique, em média, vamos pensar aqui, 3 horas, né, por dia, para que você possa estar, de fato, construindo o conhecimento necessário para a sua futura atuação como profissional na área. Então, partindo desse princípio que você vai fazer essa gestão do tempo, essa flexibilidade que o EAD possibilita, né? Você pode estar estudando no horário que você conseguir, né? Manhã, tarde ou noite, e a partir desses momentos que você vai estar fazendo essa gestão do seu tempo, então aí você poderá, de fato, aproveitar o encontro para sanar dúvidas, tirar dúvidas, né? Criar novas perguntas e aprofundar, então, a sua aprendizagem. Bem, então, nas primeiras semanas, nós temos o quê? A apresentação e discussão a respeito da primeira unidade do livro didático, e também que está lá apresentado na sua trilha de aprendizagem. Aqui, né, o professor vai trabalhar essa primeira unidade. Então, antes você estuda a primeira unidade, vai para o encontro, escuta o professor especialista, tira dúvidas, perguntas, reflete um pouco mais sobre isso, aprofunda, vai estudar a segunda unidade. Aí você vai para o encontro, segundo encontro, né, na segunda semana. Mesma coisa, tá? O professor regente, junto com o professor mediador, vai aprofundar a segunda unidade. Faz o mesmo processo para a terceira unidade e aí é trabalhado o livro todo, né? Feita uma revisão. No quarto encontro, vocês terão o quê? Uma aplicação disso, uma contextualização de tudo que vocês estudaram durante essas primeiras 3 semanas, do conhecimento contextualizado, problematizado, às vezes com estudo de caso, com entrevistas com outros profissionais. Então, é um momento, de fato, de colocar assim, a mão na massa, de entender um significado contextualizado, né, atualizado daquilo que vocês estudaram durante os primeiros encontros. Então, perceba que temos aqui uma dinâmica específica das aulas e como você é protagonista nisso, tá? Se você não fizer a sua parte, tudo isso não vai fazer sentido para a sua aprendizagem. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos falar sobre os nossos cursos. Então, primeiro vamos falar aqui sobre o curso de licenciatura em Ciências da Religião. Né? Qual que é o objetivo do curso de Ciências da Religião? O nosso objetivo geral é a formação do professor, pesquisador, para atuar na educação básica, no componente ensino religioso. Para além disso, também como pesquisador, né, consultor, assessor em espaços não formais de ensino, instituições públicas e privadas, em organizações não governamentais, entidades confessionais, a partir de uma sólida formação acadêmico-científica no campo das ciências da religião, né, da educação e de suas áreas transdisciplinares, né, que envolvem competência e habilidades para a compreensão, análise crítica, reflexiva, do fenômeno religioso em toda a sua complexidade, diversidade e a sua inserção nos territórios. Então, nesse sentido, o curso de licenciatura em Ciências da Religião tem como esse objetivo principal oferecer
a você, né, uma sólida formação teórica, metodológica, pedagógica no campo das ciências da religião e da educação, tá? E, portanto, né, promover esse desenvolvimento ético profissional nas relações com a diversidade cultural e religiosa. E qual que é o mercado de trabalho? Então, áreas de atuação profissional do licenciado em ciências da religião, elas estão definidas nas instituições de ensino fundamental, né? E mais para além disso, como eu falei para vocês, né? Pesquisador, consultor, assessor em espaços não formais de ensino, instituições públicas e privadas. Então, é importante enfatizar aqui, né, que existe uma demanda em território nacional para a disciplina de ensino religioso, por exemplo. Apenas 72%, né, das turmas em todo o território nacional têm aulas ministradas por professores com formação superior de licenciatura, né, ou equivalente na mesma área da disciplina. Então, existe uma demanda aqui de mercado, trabalho, por profissionais docentes para os anos iniciais e os anos finais de ensino fundamental na disciplina de ensino religioso. Muito bem. E qual é o objetivo do curso de licenciatura em filosofia? E aqui também trazendo, né, formação pedagógica e segunda licenciatura em filosofia. O objetivo aqui é formar professores, né, de ensino fundamental e ensino médio, garantindo uma sólida formação de conteúdo na área da filosofia, habilitando com competência para a prática pedagógica, capaz de atuar como mediadores, incentivadores e avaliadores, né, orientando-se em valores políticos e éticos e estimulando a pesquisa e o aperfeiçoamento de modo a contribuir para a melhoria na educação, né? Então, o mercado de trabalho aqui, nós estamos falando de um repertório sólido de conhecimentos, saberes teóricos e práticos, né, que respaldam o egresso na sua atividade profissional do exercício do fazer docente, né, capacitando, então, vocês para refletirem filosoficamente sobre as relações entre sociedade, educação, cultura, né, e para atuar, então, como docente, como professor de filosofia nos diferentes níveis de ensino. Vamos adiante aqui. Como que você pode saber, né, da matriz curricular? Quais disciplinas que eu vou cursar? Quais disciplinas que tem no primeiro semestre, no segundo semestre? Bem, então, você pode entrar aqui no seu ambiente virtual, tá? E aí você vai estar clicando em Meu Curso e ali vai aparecer Matriz Curricular, certo? Então, ali você vai clicar e você vai poder, então, ver todas as disciplinas que compõem o currículo do seu curso, tá? É importante que você saiba quais disciplinas que você vai estar fazendo esse semestre, no próximo semestre, assim você consegue se organizar, fazer essa gestão, né, dos seus estudos. Muito bem, então, vamos adiante aqui. As matrizes de licenciatura, né, a partir de 2023, nós temos essa composição que vocês estão vendo aqui no slide, tá? Temos disciplinas regulares, que são essas disciplinas de 4 encontros que eu tinha mencionado anteriormente, que a gente falando das dinâmicas do encontro, né? Temos as disciplinas regulares, depois também temos as práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas são disciplinas que vocês vão fazer durante o semestre, são disciplinas que vão exigir de vocês já uma aproximação do ambiente profissional, já desenvolvendo habilidades e competências práticas. Então, perceba que durante toda a formação de vocês, nas licenciaturas, vocês estarão tendo conteúdo teórico, né, aprendendo sobre a área de pesquisa, de formação, mas ao mesmo tempo já também colocando esse conhecimento em prática, né, entrando em contato com a realidade concreta. E isso vai acontecer nos primeiros 4 módulos, 4 semestres, com as práticas pedagógicas, depois, nos outros próximos 4, nos estágios, né, que vocês estarão realizando. Estágio 1, 2, 3 e 4. Também a partir do 4º semestre, tá, além dessas disciplinas regulares e práticas, nós teremos também os estudos contemporâneos e transversais, que são disciplinas totalmente online que vocês estarão fazendo, tá? E também temos as atividades de extensão, certo? Então, aqui nós temos 394 horas de atividades de extensão e atividades complementares, né? 80 horas de atividades complementares. Logo eu explico para vocês o que são essas atividades de extensão e as complementares. Vamos ver aqui do curso de licenciatura em Ciências da Religião.
qual é que é a composição aqui da divisão de horas, né? Temos, então, 3.934 horas, tá? Então, o curso ele é realizado aí em 4 anos, né? É um tempo mínimo de integralização. São 45 disciplinas, dividida em 8 semestres, tá? 4 anos aqui. E dessas disciplinas, dessas 45 disciplinas, nós vamos ter aquelas disciplinas que são práticas, né? Então, de prática pedagógica, nós temos 4 disciplinas, cada uma delas de 100 horas. E temos 4 disciplinas de estágio supervisionado, também 100 horas cada. 80 de atividade complementar, como foi comentado, 394 horas de atividades curriculares extensionista, mas perceba que nós temos também 80 horas de uma disciplina de trabalho de conclusão de curso, tá? Por quê? Porque licenciatura em Ciência da Religião, também vocês estarão sendo preparados, né, formados para pesquisa, tá? Como pesquisador, certo? E aí, então, nós temos essas 45 disciplinas que compõem, então, a 3.934 horas. Filosofia, tá? A diferença aqui de filosofia, do curso de licenciatura em filosofia, é que nós não vamos ter o TCC, tá? Não temos a disciplina de TG, dessa disciplina de pesquisa que você vai fazer no final do curso. Aqui você vai fazer o quê? Vai fazer as práticas pedagógicas, tal como eu falei de ciência da religião, também os estágios, né? E as atividades extensionistas, que é as complementares. Isso tudo dividido em 45 disciplinas, 8 semestres também, tá? Formação pedagógica em filosofia, tá? Então, quem está fazendo formação pedagógica em filosofia, o curso ele é de 1.156 horas, tá? Ele acontece em 2 semestres, são 10 disciplinas. Temos 400 horas de prática pedagógica, que é dividida em duas práticas pedagógicas, duas disciplinas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, e 116 horas de atividade curricular extensionista, tá? No caso de segunda licenciatura em filosofia, nós temos um pouquinho de diferença aqui, tá? Então, aqui é 934 horas, tá? E aqui, ó, 200 horas de prática pedagógica, certo? Então, lá em formação pedagógica, nós tínhamos 400 horas. Aqui nós temos 200 horas. Por quê? Porque quem faz a segunda licenciatura já vem de uma licenciatura, né? Ok? Então, 94 horas de atividade curricular extensionista, 10 disciplinas também, 2 semestres. Bem, então, de forma geral, a estrutura dos nossos módulos do semestre, né? É assim, nós temos 4 disciplinas teóricas que vão acontecer, né, em sequência. Então, tem a primeira, você vai lá, são 4 encontros, né? São 4 semanas, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta disciplina, certo? E aí nós temos uma disciplina prática, tá? Que vai acontecer a partir do primeiro módulo já, que é a prática pedagógica, certo? Que ela vai estar acontecendo durante o semestre, tá? Os encontros que vocês terão será durante o semestre, tá? Você vai ter lá um encontro por mês, né? Vai ter um encontro, depois mais no outro mês um outro encontro, depois outro encontro. Ela acontece distribuída por quê? Porque para você poder ter tempo de fazer as atividades práticas que são solicitadas. Finalizando lá a última prática pedagógica que vai acontecer no 4º semestre, aí já começa os estágios. Mesma coisa, tá? Vai acontecer durante o semestre. Primeiro estágio, segundo estágio e assim até o final. E temos as ECTs, que são essas disciplinas online que vão acontecer a partir do 4º semestre. Bom? Muito bem. Então, tá. Eu falei para vocês que nós íamos comentar sobre atividade de extensão, né? Então, o que são essas atividades de extensão? São atividades que são obrigatórias, elas compõem 10% no mínimo, né? 10% da carga horária total da matriz curricular do nosso curso, do curso que vocês estão cursando, e elas envolvem diretamente as comunidades externas, no âmbito do local, do polo que você está vinculado. Você vai desenvolver atividades, esses projetos já estão lá no seu AVA, tá? Depois você poderá estar explorando os projetos que tem, as atividades que tem ali disponível para você no seu curso. Você vai escolher um desses projetos,
para você desenvolver essas atividades de extensão ali na sua comunidade, tá? Para estabelecer uma interação dialógica entre comunidade acadêmica e sociedade. Então, a proposta aqui é desenvolver em vocês competências, habilidades que vão complementar sua formação acadêmica, proporcionar experiências enriquecedoras, competências socioemocionais, como liderança, resiliência, pensamento crítico, ética, né? Então, essas atividades, elas são importantíssimas para a formação de vocês, tá? Então, já comece já a explorar ali quais são os projetos, quais são as atividades que tem disponível, e se vocês tiverem alguma proposta, alguma ideia interessante para o desenvolvimento da sua comunidade, entre em contato que nós podemos, então, criar também um novo projeto para colocar ali no AVA de vocês, vincular ao curso, para que vocês possam, de fato, se sentir protagonistas e engajados na própria formação de vocês, tá? Mas lembre-se, é obrigatório, certo? A partir do segundo semestre, vocês precisam desenvolver, e não é pouca coisa, né? São 390, deixa eu ver aqui, 394, tá? Horas de atividades extensionistas para licenciatura, né? Filosofia e Ciência da Religião, e para quem vai fazer formação pedagógica, evidentemente é um tempo menor por causa da quantidade de horas aqui do curso, é 116, e para a segunda licenciatura, 94. Mesmo assim, são bastante horas e você precisa se organizar, tá? Para poder fazer essas atividades enquanto você está cursando, né, a sua formação. Para não chegar lá no final, não conseguir se formar e ter que ficar só fazendo os projetos de atividades extensionistas, certo? Muito bem, tá? Então, como você pode explorar isso aí? Vocês estão vendo aqui no slide, tá? Entra no seu aba, vai na aba extensão, né, botão de documentos ali, tem um e-book orientativo sobre extensão, tá? Explore isso, ok? Muito bem. E atividades complementares? Bem, atividades complementares também são atividades que são obrigatórias, tá? Você pode saber tudo sobre atividades complementares entrando aqui no seu AVA. Em semestre tem ali, ó, atividades complementares. Você vai clicar ali, você pode baixar o regulamento para saber o que tipo de atividade pode ser validado como horas complementares. E essas atividades, elas também são curriculares, também são obrigatórias. Você vai fazer durante, né, os semestres, aí, fracionando essa carga horária. E se refere ao quê? Participação em simpósio, seminário, masterclass, algum curso, pesquisa, estudo que tem a ver com a tua área, né, de formação, e que você receba aí um certificado de horas cumpridas, tá? Então, congressos, você pode participar de congressos, workshops, né? Então, algum tipo de formação que tem a ver com a sua área do curso que você escolheu, tá? Veja o regulamento, porque não é qualquer curso, não é qualquer formação ou atividade que é aceito, e também existe um limite, tá, de horas para cada tipo de atividade, até para você poder diversificar as atividades complementares que você vai fazer durante a sua formação, tá? Muito bem. Quais são os diferenciais aqui nos cursos da Uniaselv? Além de tudo isso que já falamos para vocês, né? Mas, por exemplo, temos disciplinas que têm laboratórios virtuais, tá? Interessante você explorar esses laboratórios para poder desenvolver um conhecimento mais interativo, mais ativo, mais significativo. Em cada um dos nossos cursos temos as semanas das licenciaturas, que envolve todas as licenciaturas, mas também temos encontros específicos, né? Simpósio específico dos nossos cursos. Temos, por exemplo, o simpósio de filosofia da educação, e também temos o simpósio de estudos das religiões, tá? E teologia, tá? Então, fique de olho para quando vai ser divulgado, fique de olho para você poder participar desses eventos, e também o trabalho de vocês, né, desenvolvido nas disciplinas de prática pedagógica, de estágios, que vocês vão elaborar paper, artigos, né? Então, esse material vocês poderão depois publicar nas nossas revistas, tá? Revistas maiêuticas,
também participar do Joia, né, compartilhando a pesquisa de vocês com os colegas de vocês e com os professores, tá? Então, é muito importante essa troca, essa participação ativa, essa produção e compartilhamento do conhecimento que está sendo produzido. E aqui chegamos, então, numa parte importante, né? Já estamos indo para o final aqui, mas é muito importante que vocês organizem o tempo de vocês, que vocês utilizem estratégias que são efetivas, que funcionem bem para vocês, estratégias de aprendizagem, estratégias de estudo. Lembrando que fazer EAD exige uma gestão objetiva, clara do tempo de vocês, exige uma autorregulação de vocês, tá? Vocês não estão indo todos os dias lá para a faculdade, vocês vão estar fazendo estudo em casa e nesses encontros semanais. Mas lembrando, não é apenas o encontro semanal que vai dar conta do recado. Esse encontro semanal ele acontece no meio de todo um contexto, uma relação, né, de ações que você precisa realizar, que é entrar no ambiente virtual, fazer a leitura da trilha, fazer a leitura do livro, tirar as dúvidas, fazer anotações, ir para o encontro, refletir sobre, fazer novas anotações, fazer a avaliação, ir para o encontro. Então, todo esse processo vai acontecendo e você precisa, então, se organizar, tá? Para que, de fato, você aprenda, certo? Para que você não permaneça o mesmo, tá? Como eu sei se eu aprendi? Se está acontecendo mudanças em você, certo? Mudanças no seu conhecimento, mudança no seu comportamento, mudança nos seus valores. Isso é formação. Se você entrou e saiu igual, não houve mudança, não houve aprendizagem. A aprendizagem provoca transformação, certo? Então, se organize, mantenha equilíbrio, cuide bem da sua saúde, né? Saúde mental, saúde física, e faça o melhor que você pode fazer, porque é um tempo de transformação, é um tempo de mudança para você, não é? E para todos nós que estamos envolvidos nesse processo, né? Então, baixe ali o guia do estudante, tá? Leia o manual para saber como você pode estar utilizando todos os recursos que foram desenvolvidos para você. E então, como está o seu mood aí para iniciar o semestre letivo? Tá preocupado, ansioso, muita informação, já está começando a se organizar, fazer um planejamento. Faça isso, tá? Faça um planejamento, avalie como você está, se você precisa de um tempo a mais para poder se organizar. É você que vai dar esse termômetro, tá? É você que vai dar essa medida, é você que vai decidir o quanto tempo tu precisas para poder se organizar, para poder estudar, tá? É você que vai fazer essa gestão do seu tempo. Então, autoconhecimento, né? Muito importante. Muito bem. Deixo aqui uma citação aqui de Leonardo da Vinci, né? Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E finalizo esse nosso encontro com essa afirmação que fiz em uma de minhas publicações, que você não pode continuar uma história sem primeiro escrevê-la, tá? Eu compartilho com vocês o que eu penso disso, pois acredito que carrega uma verdade fundamental, né? Tanto literal quanto metafórica. Literalmente porque toda narrativa ela precisa começar em algum ponto, tá? Não há progresso sem um início. Então, o simples ato de escrever, de dar o primeiro passo em qualquer processo criativo, é o que permite que algo ganhe continuidade. Então, muitas vezes ficamos presos na ideia de que do que poderia ser, né, nas nossas expectativas, mas sem colocar essa ideia no papel, esse sonho no papel, permanece apenas em abstração, tá? De forma metafórica, essa frase também vai dialogar com a vida. Não podemos prosseguir em nossos projetos, sonhos, relações, se não dermos o primeiro passo concreto para vivenciar. E frequentemente nós esperamos, né, o momento certo, né, ter a certeza absoluta, porque temos medo do fracasso, medo do erro, mas o que realmente nos permite avançar e aprender é dar o primeiro passo, é agir, tá? Nós aprendemos com os nossos erros, mas só vamos aprender se houver movimento, mesmo diante das incertezas, até porque sempre haverá incertezas.
A aprendizagem, ela envolve ter mais perguntas para fazer e não ter tantas respostas assim. A escritora Clarice Lispector dizia que ela supunha que entender ela não era uma questão de inteligência, mas sim de sentimento, de sentir, de entrar em contato. E esse pensamento se conecta à ideia de que estudar, fazer uma graduação, escrever, viver, são atos que exigem envolvimento, engajamento, experimentação, vulnerabilidade. Não espere perfeição, não espere tá tudo certo, ter certeza de tudo para começar, porque isso vai te paralisar. Então, essa frase nos lembra que o caminho ele vai se revelando àqueles que ousam dar esse primeiro passo, e depois mais um passo, e depois mais um passo. E você só vai descobrir, então, a próxima página da sua história se você se permitir escrever a primeira, né? Então, seja na escrita, nos estudos, no trabalho, na vida, dê o primeiro passo, escreva essa primeira página, escreva a sua história, seja protagonista da sua história. Bons estudos, muito obrigado, sejam bem-vindos ao nosso curso.